Vamos dar continuidade então à nossa apresentação de fundamentos de AMK Strings. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora uma instalação do AMK Strings. Nós vamos rodar ele localmente e vamos fazer o consumo dessas mensagens desse nosso AMK Strings. Vamos ver também como ele funciona em cluster, né? Como é possível subir um clusterzinho de AMK Strings. Vamos usar também uma console de terceiro para estar dando uma olhada no nosso cluster, né? De uma forma mais visual. E vamos finalizar usando o Kafka Connect para receber mensagens em um tópico e salvar esses dados em um arquivo, né? Vamos começar? A primeira coisa é fazer o download para instalação do nosso AMK Strings. Para fazer o download, a gente faz o seguinte: a gente vai até a página access.redhat.com, conhecido também como portal do cliente, Red Hat Customer Portal. Vamos até a aba Downloads. E nessa página, a gente vai ter um grupo que é o Integration e Automation. Vamos ter um link lá que é o Red Hat AMK Strings. Aqui é onde você faz o download de todos os produtos da Red Hat. A gente vai ser, clicando nele, vai ser direcionado para a página de download do produto. A gente vai ver que tem vários links, né? Aqui o primeiro link, por exemplo, são as dependências Maven para quem vai estar utilizando na criação de produtos, os consumers. Então a gente já pode baixar diretamente aqui, né, as dependências e colocando no nosso servidor online. Um outro link que a gente vai ter aqui que é muito interessante de dar uma olhada é a opção para instalação no OpenShift, né? Se você fizer o download desse aqui, você vai ver que existe uma série de arquivos YAML para instalação e também vários exemplos, né, de configuração no OpenShift. Vale muito a pena mesmo dar uma brincada com esse arquivo, né, conhecer dele. Mas no momento, o nosso foco vai estar da versão para instalação diretamente no servidor. A gente chama de versão RHEL, né? Então vamos fazer o download dele. A gente só clica no ícone download e ele starta o download. Já tinha feito anteriormente o download, né? Aqui foi só para demonstrar como é que faz. Então vamos direto para o nosso servidor. Estou trabalhando numa máquina virtual que eu criei só para a gente instalar o Kafka. Então, aqui o arquivo que foi feito o download, o AMK Strings, a versão 1.4. O que a gente tem que fazer agora é descompactar ele. Agora nós temos uma pasta depois de descompactar o arquivo chamado Kafka 2.12. Ou seja, é aquilo que a gente falou já no início da apresentação de fundamentos. O AMK Strings nada mais é do que uma plataforma Kafka da Red Hat. Então, a partir de agora a gente pode chamar normalmente o AMK Strings de Kafka, que vamos estar falando da mesma coisa. Então, a gente tem instalado o nosso AMK Strings. Vou acessar a pasta dele para dar uma olhada nessa pasta. Nós temos poucas subpastas dentro dele, que é a bin, que é onde vai estar todos os nossas ferramentas do próprio Kafka para fazer a administração dele. Então, por exemplo, vou dar um aqui que a gente vai usar muito em breve, o Kafka Server Start. A gente vai estar utilizando esse comando para estar inicializando nosso Kafka. Vamos estar usando também esse outro comando, o Server Stop para estar parando ele. Quando a gente quiser criar um tópico ou dar uma visualizada nele, nós vamos usar esse comando Kafka Topics. Então aqui a parte de comandos, né, as ferramentas para o gerenciamento, né, do nosso AMK String, eles vão estar nessa pasta bin. Uma outra pasta bem importante é a pasta config. A pasta config
tem os arquivos que a gente precisa para configurar o nosso MK Strings. Então, todas as propriedades necessárias vão ser configuradas nesses arquivos. Em destaque vai ter esses dois arquivos aqui, o zookeeper.properties e o consumer.properties. O server.properties. Esses dois arquivos são arquivos muito importantes para a gente. A gente vai estar fazendo, inclusive, logo mais referências para ele na nossa demo. A outra pasta que vale a pena ser bem explorada é a pasta de documentação. A gente tem várias informações nessa pasta, né, que vale a pena a gente estar dando uma analisada nelas. Vamos começar então com nossa primeira ação após download e instalação. Vamos startar para ver o que acontece com o nosso Kafka. O que é esse Kafka? Quem que é esse Kafka que a gente chama de MK Strings? Kafka Server Start. Esse comando ele espera um parâmetro que é um arquivo de propriedades que tenha todas as configurações necessárias para o Kafka tá rodando, né? Então, assim, configurações como a porta que ele vai estar configurada, o ID desse broker Kafka que nós estamos subindo, onde vai estar a pasta de logs. Então, esse arquivo de propriedades ele fica naquela pasta config e ele chama server.properties. Então, a gente tem que dizendo para ele, use essa configuração, esse server properties, para estar subindo esse arquivo, esse broker Kafka. Começa a subir. Está recebendo a mensagem de uma conexão recusada. Tivemos agora um erro fatal durante o start. E o nosso Kafka caiu, não subiu. Por que isso aconteceu, né? A gente pode ver aqui nessa mensagem que ele tem uma conexão recusada na porta 2181. Então, assim, a gente já sabe que a porta 2181, né, quem trabalha com o Zookeeper sabe que essa é a porta default do Zookeeper, né? Então, o que ele está dizendo aqui pra gente é que a MK Strings ele não está conseguindo subir porque ele não consegue achar um Zookeeper funcionando. Então, assim, é um princípio básico do Kafka. Ele precisa trabalhar em parceria com o Zookeeper, porque o Zookeeper é quem faz o gerenciamento dos brokers. Então, como nós não temos um Zookeeper funcionando agora, rodando, o próprio Kafka não consegue estar subindo. Então, o produto ele começa e cai. Futuramente, um desejo, né, algo que o pessoal da parte tem trabalhado, é tirar essa dependência do Zookeeper, ser tudo uma coisa só, né? Mas até a versão presente, até essa versão 1.4 do MK Strings, né, ou a última versão que a gente tem do Kafka, né, essa dependência existe, né? Então a gente vai ter que esperar a versão nova, né? Quando essa versão nova sair para o Kafka, com certeza ele vai refletir no MK Strings também. Vamos fazer o seguinte. Conectar aqui na nossa máquina virtual, vamos subir uma instância do Zookeeper. Se você, por exemplo, trabalha numa empresa que já usa o Zookeeper, né, então você pode se beneficiar de usar esse Zookeeper que você já tem para trabalhar com o Kafka, né? Você não é obrigado a estar usando o Kafka que vem, o Zookeeper que vem junto com o Kafka, né? É recomendado? Não é, porque você vai ter problemas com o suporte, né? Se você, por exemplo, está usando o MK Strings e você tem um problema com o Zookeeper, está usando um Zookeeper de terceiro, né? Um outro Zookeeper, você muito provavelmente vai ter alguma dificuldade no suporte. A mesma coisa com outras distribuições, né? A Confluent, por exemplo, ela não te proíbe de usar o outro Zookeeper, né? Porque é um recurso que o Kafka permite, mas você vai ter problemas também de suporte com eles, né? Então, aí é uma questão de necessidade, né? Dá para fazer, mas é aquela coisa, né? Nem tudo que dá para fazer, você deve fazer, né? Deve fazer só em condições muito especiais, né?
Vou entrar agora. Para startar o Zookeeper, a gente usa esse comando, o Zookeeper Server Start. E assim como o Kafka Server Start, ele pergunta para a gente, ele quer que a gente fale para ele onde está o arquivo de configuração, o zookeeper.properties. Está lá na pasta config. Então, fornecer ele. Subiu o nosso Zookeeper. Marcar essa aba como Zookeeper para não confundir a gente. Deixa eu trazer ela aqui para esse lado. E agora vamos chamar essa outra aba de Kafka. Tentar subir agora o Kafka com o Zookeeper. Muito bom. Agora ele subiu. Agora que ele encontrou o Zookeeper, então ele está funcionando perfeitamente. Vamos abrir então uma terceira janela aqui do terminal. Vamos fazer um teste agora, produzindo e consumindo uma mensagem. Beleza, estamos na pasta certinha. Para produzir uma mensagem no Kafka, a gente vai usar um comando que chama Kafka Console Processor. Esse comando, que é o Kafka Console Processor, ele espera como parâmetro, né, uma lista do nosso cluster, né, uma lista de brokers para ele poder estar se conectando. Nós vamos estar conectando o nosso servidor local, que é o único que nós temos agora, que é o localhost 9092. O 9092 é a porta default do nosso Kafka. Vamos agora falar para ele, nós vamos consumir, só que vamos consumir de onde? Vamos fornecer o nome de um topic. Vamos chamar o nosso topic de myTopic. Antes disso, que tal a gente dar uma olhada antes para ver se esse tópico já existe, se ele existe no Kafka ou não, ou que outros tópicos tem no nosso Kafka? Vamos usar esse comando, Kafka Topics. O Kafka Topics ele vai pedir um parâmetro para a gente, que é o Bootstrap Server, com o nosso servidor que nós queremos conectar, com o broker que a gente quer conectar. Então, Bootstrap Server localhost 9092, que é a porta default do topic. E por último, o comando que a gente quer dar dentro do tópico, que é um list. Então nós temos aqui já criado o myTopic. Uma coisa interessante do Kafka é que, assim como um servidor de mensageria tipo MK Streams, se você criar um producer, ele vem configurado por default para, se você chamar um producer
apontando para um tópico que não existe, ele cria automaticamente esse tópico, né? E ele cria esse tópico baseado em configurações que vão estar definidas no arquivo server.properties. Então, se você apontar para... Acabou de fazer a instalação do Kafka e apontou para o consumer, falando que quer consumir um tópico que não existe, ele vai criar automaticamente esse tópico. E se você quiser criar o seu tópico manualmente, né? Como é que você faria isso, né? Eu não quero usar esse myTopic que foi criado automaticamente, né? Eu quero criar um outro nome. A gente pode usar esse mesmo comando, que é o Kafka Topics, né? Só que o que vai mudar aqui? O que muda no Kafka Topics é que em vez de estar dando list, nós vamos dar o comando create. E juntamente com o comando create, a gente vai estar dando o nome do nosso topic. Vamos chamar de My First Topic. Vamos ignorar aquele My Topic que nós já deixamos ele criado e vamos utilizar ele. Aqui no comando create, a gente pode passar várias outras opções, né? Como por exemplo, como nós falamos de partições, por exemplo, dentro do topic, a gente pode dizer o seguinte: eu quero que o meu topic comece com 50 partições. Então a gente colocaria aqui o parâmetro partition para dizer, esse topic vai começar com 50 partições. Nesse caso a gente não vai fazer isso, a gente vai dar o default, né? O default está definido no arquivo server.properties. Lá diz qual é o número mínimo de partições que um tópico inicia, se a gente não fornecer o valor, né? O default dele é 1, mas a gente pode mexer no arquivo server.properties para ele ser um número maior. Criamos aqui nosso tópico. Vamos listar. E aqui está. Criamos o My First Topic. Então agora nós temos dois topics. O My First Topic e o My Topic, que foi o que foi criado anteriormente, né? O primeiro, na verdade, se a gente for pensar bem, o My Topic é o primeiro topic e não o First Topic. Então vamos resolver esse problema seguinte: vamos apagar esse topic, fazer com que ele não exista. Como é que a gente apaga um topic? Como é que a gente deleta ele? É o mesmo comando, Kafka Topics, a gente passa o bootstrap para o servidor que a gente quer, né? Só que em vez de ser um list ou um create, nós vamos dar o delete, menos topic, o nome do topic que a gente quer apagar. A gente vê aqui no log do Kafka, né, que ele já houve uma movimentação, alguma coisa aconteceu. Vamos listar com menos list para ver nossos topics. Perfeito. O My Topic foi deletado e agora sim a gente meio que forçadamente tem o My First Topic como nosso primeiro tópico do nosso Kafka, né? Então agora a gente pode estar trabalhando com ele para estar enviando e recebendo mensagens. Vamos criar então um producer. Vamos criar um produtor para produzir essas mensagens. Para a gente estar criando um produtor de mensagens, a gente usa o comando Kafka console producer. Como eu tinha falado antes, a gente vai passar o broker list. E na sequência a gente vai estar passando também o nome do nosso tópico.
O que aconteceu aqui agora? Esse comando com o Kafka Console Producer, ele abre um prompt para a gente estar digitando nossas mensagens. Então, aqui, ó, first message. Second message. Nós enviamos mensagens, mas não temos agora um consumidor, né? Vamos abrir um outro terminal, vamos entrar e criar agora um consumidor. O comando para a gente estar consumindo mensagens com Kafka é o Kafka Console também, só que o consumer ele vai receber um parâmetro que é o Bootstrap Server. Como nós estamos trabalhando localmente, o nosso servidor vai estar em localhost. A porta default do Kafka, que é o 9092, a gente não mexeu nela. Poderíamos ter editado essa porta no arquivo server.properties. E o nome do tópico que a gente quer consumir. My first topic. O nosso consumer já está no ar. Ele está escutando a nossa fila. Mas ele não recebeu as nossas duas mensagens que nós enviamos anteriormente, né? Isso é um erro? É um problema? Então, não é. O Kafka é por default, quando um consumidor ele se conecta num tópico, ele só vai receber as mensagens que ele receber a partir do momento que ele está conectado, né? Então, por exemplo, se eu enviar uma terceira mensagem agora, ele vai receber. Mas então eu perdi as outras mensagens? Não, na verdade você não perdeu as outras mensagens, né? O que acontece é que você tem que informar para o Kafka, quando você está startando um consumidor, que você quer que você receber todas as mensagens que está na partição que ele se conectou, né? Você quer receber desde o início ou não, né? Você quer receber só a partir daquele momento, né? Você quer fazer o reprocessamento ou não? Nesse caso a gente vai querer fazer esse reprocessamento. Então vamos conectar de novo o nosso console, nosso consumidor, só que nós vamos estar adicionando esse parâmetro aqui, ó, no final, né? Menos from beginning. Para quê? Para dizer pro Kafka o seguinte: entrega tudo que você tiver aí. Vamos ver se funciona. Se tiver digitado tudo certinho. Agora sim. Todas as mensagens nós recebemos. A primeira, a segunda e a terceira mensagem, né? Um ponto interessante. Quando você informa esse parâmetro do from beginning, se você já estava conectado antes e recebeu alguma mensagem, você vai estar recebendo ela de novo, né? Isso não é um problema do Kafka, né? Isso não é uma limitação do Kafka, isso é um recurso mesmo dele para te dar essa habilidade de processar a partir de determinado ponto ou do início, né? Então, na hora que você cria um consumidor, você precisa estar preparado, né, muitas vezes para lidar com a duplicidade da mensagem, né, com reprocessamento. Então, assim, é um recurso a mais, né? Se a gente for trazer isso para o mundo do JMS, é um recurso que você não tem, né? Perfeito, então. Nós subimos o nosso Kafka, ou melhor, nosso AMK Streams, o nosso Kafka by Red Hat.
Nós produzimos mensagem e consumimos. E agora, para a gente visualizar a saúde, para a gente ver nossos brokers, nossos tops, como é que a gente faz, né? Eu não queria usar esses comandos Kafka Topic para poder estar dando uma olhada. É possível, tem uma interface gráfica? Não, você não tem nativa, né? Você vai ter de terceiros, né? Isso faz parte do ecossistema Kafka, daquela parte que nós falamos sobre ferramentas de terceiro. Então você vai depender de uma ferramenta dessa para estar tendo uma console. É previsto que nas próximas versões do Kafka tem essa interface gráfica e aí o AMQ Streams vai se beneficiar disso. Mas por enquanto, vamos fazer o seguinte. Existe uma ferramenta que é o Conductor. Você pode vir no site conductor.io e fazer download dessa ferramenta, que ele é uma interfacezinha gráfica bem simples para o Kafka. Então a gente pode estar usando ela para se conectar e estar visualizando. Eu já tenho ela no meu laptop. Eu já fiz o download dela, então vamos fazer a execução dela. Vamos abrir um outro terminal. Tem aqui essa conducta, quando você faz o download, ele é esse jarzinho aqui. Conductor, você cria a sua conexão com o Kafka. No caso aqui eu já tenho uma configuração feita para essa minha máquina virtual, porque eu estava fazendo um teste com ela, né? Então aqui eu estou no meu laptop local, estou conectando na máquina virtual com o Conductor para estar fazendo a conexão com o meu Kafka. Então o que a gente só precisa fazer é isso, fornecer o nosso IP, né, o Bootstrap Server 9092 e o endereço do nosso Zookeeper. Esses são os IPs da máquina virtual que nós estamos usando na demo. Vamos fazer a nossa conexão. E ele não conectou. Ele não está conectando. Por que ele não está conectando? Vamos. Para permitir uma conexão externa, a gente precisa entrar no nosso arquivo server.properties. A gente precisa habilitar essa opção, Listener Plain Text. A gente precisa dizer o seguinte, eu vou receber conexões através desse IP. Que até então, com a configuração que nós temos atual, a configuração default, ele vai estar recebendo somente conexões do localhost. Então, externamente, eu não vou estar conseguindo fazer essa conexão. Outra coisa interessante aqui é o Broker ID, essa opção de configuração. Né? Cada broker que a gente subir no nosso cluster, a gente precisa dar um ID para ele. Né? A gente precisa dar um código para ele, né? Que é um número, né? Um identificador único para ele distinguir, né? Esse broker e o Kafka junto com o Zookeeper poder fazer esse gerenciamento.
Então, fiz já a alteração do nosso Kafka. Vou restartar tudo então. Tanto o nosso Kafka quanto o Zookeeper. Vamos estar restartando eles. Então, aconteceu alguma coisa aqui. Nós restartamos nosso servidor Kafka e ele não subiu agora, depois que a gente colocou o IP. Dá uma olhada, que com certeza alguma coisa errada tem no nosso arquivo server.properties. E realmente tem. Eu, por engano, coloquei o IP errado. Esse IP não existe, então na hora dele fazer um byte com esse endereço, agora vamos subir novamente. Agora ele funcionou. Vou tentar então conectar com o nosso conductor. Abriu, o conductor abriu com o nosso AMK Strings. Ele está dizendo aqui, ó, a gente consegue ver o overview dele. Nós temos um broker, nós temos dois topics. Não tem nenhum consumer plugado nele agora. Aqui está nosso topic sem nenhuma sem nada plugado nele, sem nenhuma mensagem para ser consumida pelo nosso consumidor. Aí fica o questionamento, né? Por que na minha console, quando a gente só cria no nosso Kafka, nós criamos só um topic e lá está constando na console 2, né? Vou explicar isso agora. Se você sobe o Kafka, se a gente voltar aqui nas nossos terminais, quando você dá o comando list, a gente deu o comando list aqui, ele mostrou pra gente que nós temos um tópico aqui chamado Consumer Offset. Vou limpar a tela aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse erro ele deu agora por causa do nosso localhost, né? A gente mudou o listener dele para estar ouvindo, para poder fazer a conexão externa, a partir desse IP, né? Então a gente precisa informar para ele não mais o localhost, mas o IP da máquina onde ele está instalado. Ó, o que aconteceu aqui? Ó, nós temos o nosso My First Topic, mas aqui, bem discretamente, tem esse outro topic, que é o Consumer Offsets. Esse é um tópico interno do Kafka. Ele vai estar utilizando ele para armazenar informações, né, das mensagens, dos offsets, né, dos tópicos. Né? É um tópico que a gente não deve manualmente imputar nada nele. Né? Ele é um tópico que a gente pode estar consumindo para obter informações e estar fazendo outros processamentos dentro do Kafka, né? Mas é o primeiro tópico quando você instalar o Kafka criado, na verdade é ele, né? Mas não somos nós que criamos o primeiro tópico, né? Nós temos aqui o nosso My First tópico, mas na realidade o primeiro tópico que é criado automaticamente pelo Kafka, é esse Consumer Offsets. Então, essa console ela é muito simples, ela dá informações bem básicas. Você consegue produzir uma mensagem
para um tópico através dessa console, você consegue consumir um tópico através dela e ter um overview dela. Ela é muito boa quando você estiver fazendo alguma verificação, né, numa instalação local de Kafka, né, ou numa instalação para Hell. Aí você precisa de informações básicas de forma rápida. Né? Ele é muito simples você estar executando ele por ser só um jar, então vale a pena ter na sua caixa de ferramentas essa ferramenta para você estar fazendo sua análise do seu cluster. Óbvio, não se compara a ferramentas mais maduras, como por exemplo ferramentas de monitoramento como Prometheus, né, ou toda a infraestrutura que você vai ter dentro do OpenShift, né, mas ela é bem útil esse conducto, né. Ok, então. E agora, se eu quiser montar um pequeno cluster, se eu quiser criar o meu cluster Kafka, né, qual o próximo passo para eu estar criando esse clusterzinho Kafka? Né? O Kafka aqui ele é muito simples. Né? Na sua rede, toda vez que você startar o Kafka, você fornece um arquivo server.properties como parâmetro. Então, o que a gente pode fazer aqui é criar uma cópia desse arquivo server.properties, dar um ID para ele, né? E aí subir ele novamente. A gente vai ver que lá no conductor, né, na nossa interface gráfica, ele já vai dizer assim, ó, que o nosso Kafka, né, que o nosso ambiente já tem um cluster de dois brokers, né? Vamos fazer isso? Entrar aqui no server.properties. Fazer uma cópia dele. E vamos abrir nosso arquivo que nós acabamos de clonar, o server.properties 2. Chamar ele de ID1. Como eu estou rodando na mesma máquina, eu vou ter um conflito de porta. Então eu preciso mexer nessa porta aqui. Né? A partir de agora, esse Kafka ele não vai estar na porta. O meu segundo broker não vai estar na porta 9092, vai estar na 9093. E é só isso que a gente precisa. Só dando uma informação complementar. A documentação, né, no site do accessvernet.com tem uma vasta documentação sobre o AMK Strings. Né? Então, toda a parte de configuração e instalação vai ter várias dicas muito importantes. Né? Uma delas é que quando a gente iniciar o nosso Kafka, a gente troque essa pasta logdirs. Né? Então, a gente cria uma pasta, né, para os nossos logs, né, em um local separado, para a gente poder estar acompanhando. Né? Então é aqui que você faz essa alteração. Né? Se você acessar essa pasta, você vê que tem vários arquivos de controle de logs gerados pelo Kafka. Mas fica a dica aí, na página accessvernet.com, dá uma analisada, né, dá uma navegada, porque tem muitos documentos sobre o AMK Strings, né, e tem uma forte documentação explicando sobre conceitos do próprio AMK Strings, Kafka. Vamos salvar e vamos startar agora. Ele deu um erro agora. Vamos dar uma analisada nesse erro aqui.
Nós tivemos aqui um problema que não era previsto que acontecesse. Então, como nós mexemos no server.properties, muito provavelmente o problema está lá. Vou dar uma editada nele. Aqui. Eu expliquei para vocês, né, dos logs, né, que a gente pode estar mudando eles de posição, só que eu acabei não fazendo isso, né? O que eu fiz aqui? Eu subi o broker com ID 1 nessa nova porta 93, fazer uma deles salvar na mesma pasta de logs internos do Kafka, né, do outro broker. Então ele estava tendo um conflito de dados aqui, né? Então, por causa disso, ele deu esse erro. Então, ele tem que fazer o seguinte, você não pode compartilhar a base de logs. Ele chama Kafka Logs aqui, mas esse logs aqui, ele tem vários arquivos de controle. É por isso que você não pode compartilhar brokers. Cada broker tem que ter o teu. Será que vai agora? Agora ele subiu. A gente vem aqui no nosso conductor. E atualizarmos. Nós vamos ver que nós temos nossa quantidade de top continua normal. Mas nós temos dois brokers. Nós criamos aqui o nosso primeiro cluster Kafka. Né? Nosso AMK Streams, ele está com duas máquinas funcionando. Mais para frente, em apresentações mais avançadas sobre AMK Streams e Kafka, a gente vai ver que não é uma boa prática você ter brokers com númerozinho, um cluster com número ímpar. Né? O cluster ele tem que ser números pares, né? 1, 3, né? E ainda considerando que o número ideal seria a partir de 5, né? Para você ter, se você quer ter resiliência mesmo, se você quer ter um HA de verdade, o ideal é você ter um broker começando com 5 máquinas, né? Mas o mais comum aí para quem está iniciando um broker, um cluster de brokers, não só em Kafka, mas em algumas outras tecnologias, principalmente tecnologias baseadas do Zookeeper, começar com números ímpares, né, a partir de 3. Mas fica a dica que 5 é um número coringa. Então, o que nós já fizemos até agora? Nós fizemos download do AMK Streams, fizemos a instalação, evidenciamos que o AMK Streams é uma implementação Kafka, então tudo que você aprende nas suas leituras sobre Kafka, você aplica no AMK Streams. Nós fizemos a produção e o consumo de mensagens, né? Nós agora fizemos a construção de um pequeno cluster de 2 máquinas e usamos uma ferramenta de terceiro, né? Vamos fazer agora um outro teste. Vamos fazer um exemplo de produção e consumo de mensagens utilizando uma aplicação Java. Um códigozinho simples, vamos só produzir e receber. Do mesmo jeito que nós fizemos com a API do Kafka, mas agora vamos fazer usando o Java. Vamos lá então. Fiz uma pausa aqui enquanto abria meu Eclipse. Esse projeto aqui, o link dele vai estar disponível no GitHub. Ele é um projeto bem simplesinho. Ele vai gerar uma ordem. A ideia dele é gerar uma mensagem simulando uma ordem de compra. E essa é a outra classe, que é o Fraud Detector, vai ficar escutando uma filha chamada e-commerce new order para receber essas mensagens que vão chegar lá. Então, fazer um overview bem rapidinho aqui do código Java. Abrir o nosso POM. O que a gente precisa para fazer um producer e um consumer? Bem simples, coisa de enviar e receber. Você precisa desse componente aqui, o Kafka Clients.
Você pode baixar, você pode fazer a referência dele diretamente no seu Maven Repository, através do Maven Repository, ou você pode fazer o download, né, na página da Red Hat dos Maven Repositories e já colocar no seu repositório local interno da sua empresa, no seu Nexus, no seu M2 da máquina, né? Aí fica a critério de cada um, né? Então assim, o que você precisa é dele, e ele tem uma dependência, esse componente, né, desse componente de logs. Então assim, com as suas bibliotecas aqui, você já está apto a criar o seu primeiro producer e o seu primeiro consumer para o Kafka, isso em Java. Vou abrir o código do New Order. O que a gente está fazendo aqui? A gente definiu algumas propriedades, né? Essas propriedades, esse arquivo properties que você passa para fazer a conexão do Kafka, nada mais é do que os parâmetros que você passa no seu comando Kafka console processor, né? Você tem aqui o Bootstrap Server, o Case Serializer e o Value Serializer, eles, na verdade, eles não são obrigatórios quando você está usando a linha de comando, mas aqui para o Java, né, ele vai, você vai usar muito esse comando, né, ele precisa, né, que você explicite esses dois parâmetros. Mas ele também tem a opção na linha de comando para você dar .. case serializer, né. Então assim, a gente criou um arquivo de .properties, que aqui é uma classe, né, mas poderia estar apontando diretamente para um arquivo. Aí é um conceito mesmo de Java, né, não é o Kafka, né. O importante é esse conteúdo aqui, esse miolo. Os parâmetros vão ser passados via properties. Passei para properties, eu vou ter essa classe aqui que é o Kafka Processor, né, ele que é a pessoa, o objeto que vai estabelecer essa conexão. Eu passo as propriedades que eu defini para ele, né? Crio o meu producer record, né? O meu producer record vai ser o objeto que vai conter, né, os records, né, as mensagens, né, que a gente vai estar recebendo. E aqui, né, o producer que eu criei, eu dou o send, né, .get, e aí ele vai estar enviando para o Kafka. Aqui eu vou dar uma... Ele tem essa linha comentada, né, escrito assíncrono, né, e o outro escrito wait. Porque é assim, o modo send, do jeito que está aqui, ele é um modo assíncrono, que você enviou uma mensagem, você não espera uma confirmação, né? Se você, muitas vezes, se você der o send na hora você for esperar ver essa mensagem, né, numa console que permita isso, você não vai ver essa mensagem, porque às vezes, devido ao processamento, o Kafka está trabalhando internamente, né, a mensagem não está disponível ainda para você, né? Isso é bem particular, né, do jeito que o seu projeto usa as mensagens. O segundo método aqui de envio, que é esse send com get, ele diz para o Kafka o seguinte: estou enviando a mensagem, mas eu quero um ACK que você recebeu, né? Então, ele é um método mais seguro, né? Aqui o que define quando usar um ou outro é a questão do seu negócio, né? É o quanto você, por exemplo, tem a capacidade de mensagem, eu posso ter uma perda de mensagem ou um delay de entrega de mensagem, a performance cada caso tem que ser analisado, né, para ver qual comando se adequa melhor, né? Por hora, o que você precisa saber você tem uma forma do envio assíncrono e uma forma do envio síncrono. Agora vamos dar uma olhada no Fraud Detector, que é o nosso consumer. O Fraud Detector Service, ele está usando o nosso mesmo padrãozinho. Olha só, eu tenho Properties, onde eu estou passando as configurações. Aqui o Bootstrap que eu passo na linha de comando está aqui também, ó, 9092. E aqui eu também tenho Kafka Consumer, né? E aí, no Kafka Consumer, quando eu instancio um Kafka Consumer passando as propriedades de conexão,
eu tenho a opção de fazer o seguinte, eu dou um subscribe, né, no tópico que eu quero ouvir. Né? Então, assim, aqui eu estou enviando no New Order, o e-commerce, e aqui eu estou ouvindo. Aqui eu tenho até a opção de usar uma expressão regular para dizer o seguinte, quero escutar todos os tópicos que comecem com e-commerce. Né? Isso é um recurso mais avançado que a gente pode estar explorando no futuro em outras apresentações. Né? Muito interessante para quando a gente estiver trabalhando com paralelismo, processamento paralelo de mensagem dos tópicos. Mas para o nosso curso, nossa palestra de Foundations, né, de fundamentos de AMQ Strings Kafka, isso é o que a gente precisa saber para o momento. Estou fazendo aqui um loop, a gente faz um loop aqui dos recordes que eu estou recebendo, né? Dei o subscribe e na sequência faço um loop, estou fazendo um loop infinito aqui. Já bem, o while true é para fins só de estudo, né? Não faça isso na vida real. Então, nesse loop eu estou dando um consumer pool, né? E estou falando que eu vou estar esperando 1 segundo, né? Esse consumer conecta, espera 1 segundo e desconecta, né? Então, por isso que eu forcei esse while true aí, né? Para ficar recebendo mensagens, né? Caso eu chegue nessa fila. Vou fazer um teste aqui. Vou rodar o New Order. A classe muito simples, é um método main. Dizendo aqui que ele me enviou essa minha mensagem. Aqui o meu fraud detector. Recebeu o meu Olá Mundo. Vou mudar nossa mensagem aqui. Mandar mais uma mensagem. O ruim da console do Eclipse é que eu não consigo criar tabs, né, nela para poder ver ao mesmo tempo. Hello World Again. Então, assim, essa primeira aplicação Java fazendo a produção no consumo de uma mensagem no Kafka. Na primeira instância, você vai olhar assim e falar: vi muita diferença de um ActiveMQ, de um JMS, né? Mas é porque a gente está explorando aqui o Publish e Subscribe. Lembre-se que dentro do Kafka nós vamos ter recursos como, por exemplo, grupos de consumidores, nós vamos poder fazer o processamento paralelo, né, dessas mensagens. Então, assim, existe todo um poder, né, da API Kafka que a gente pode explorar, né, o tempo, né, para fazer isso seria bem maior, a gente poderia ficar várias horas falando, por exemplo, só de grupos ou só de técnicas de paralelismo, né? Então, assim, é um assunto vasto, né? Mas, assim, esse é o básico que a pessoa precisa estar sabendo, né, do Kafka para estar dando seus primeiros passos em recursos mais avançados. Ter a base, né, da tecnologia é muito importante. Então, vamos finalizar agora. A gente já fez um exemplozinho com Java. Vamos fazer um exemplo com o Kafka Connect. Que tal a gente consumir uma mensagem, a gente produzir uma mensagem e fazer essa mensagem diretamente para um arquivo texto? Vamos lá para a nossa console. Vamos para um dos nossos brokers. E vamos criar aqui um producer.
Tem o meu consumer. Então, vamos enviar, a ideia é a gente enviar para o MyTopic e na sequência, assim que essas mensagens chegarem no nosso tópico, elas sejam direcionadas para um arquivo. Na verdade, eu me precipitei um pouco, né? A gente precisa fazer uma configuração antes de startar o Broadster, né? Para fazer esse exemplo. A gente vai usar a API que vem nativa do Kafka. Então, a gente vai ter que reiniciar nosso Kafka para fazer essa configuração. O que nós vamos fazer? Nós vamos editar um arquivo de configuração do Connect justamente para isso. Para dizer que a gente quer as mensagens do tópico XPTO sejam encaminhadas para um arquivo de nome tal. Vamos então editar esse arquivo config connect file sync properties. O que nós estamos dizendo nesse arquivo? Vamos falando para ele que as mensagens que chegarem no topic, vou chamar de my chegarem no my second topic, vão para esse arquivo. pt my second topic.txt. A gente precisa também adicionar duas linhas nesse arquivo, que são os converters. Por que isso? O Kafka ele trabalha com strings. Para o Kafka só existe byte array. Então, a gente sempre precisa estar fornecendo, a gente precisa fornecer para eles, né, conversores para ele fazer o seguinte, de byte array para esse tipo de dados que eu quero. No nosso caso é um string, né? Então eu tenho que dizer para ele, converta essa chave, esse valor do string, né, do byte array para o string que eu quero. Vamos startar o nosso Kafka. Está tudo certinho. Startar. Startar o nosso consumer apontando para o tópico my second topic, que é o tópico que eu configurei no arquivo de propriedades do Connect. E aqui agora nós vamos executar um comando para startar esse Connect. Então, nós configuramos o FileSync para receber mensagens de um tópico e, na sequência, enviar eles para um arquivo, né? Nosso Broadster está no ar.
Então, o que a gente tem que fazer é rodar este comando, connect standalone, e aí a gente passa como parâmetro o connect standalone.properties, né, que é um arquivo de propriedades de conexão dele, e o connectfy sync properties. Né. Esses dois arquivos, o que ele vai fazer? Eles são os arquivos de configuração, eles são a implementação do Kafka Connect, que vai ser responsável por ficar monitorando. Ele vai criar um processor, ele vai criar um consumer para a fila que nós setamos no arquivo, vai receber essas mensagens que chegarem e ele mesmo vai escrever um arquivo na pasta que nós fornecemos. Na pasta /opt my secondtopic.txt. Então, first message, enviar uma mensagem. Antes tem que rodar. Nosso conector tem que estar rodando, nosso connector. Aí o que aconteceu aqui? Nós temos uma JVM rodando, né? Um worker trabalhando, e aí esse worker ele está com esse conector de consumo e geração do arquivo rodando, e aí ele vai criar, quando chegar a mensagem, ele vai startar uma task para criar o arquivo com conteúdo do tópico. Então, first message, second, nós enviamos 3 mensagens, nós enviamos 2 mensagens, e agora a gente espera que essas mensagens estejam lá dentro do arquivo. Vamos ver se... Bom, o arquivo criou. E está aqui as mensagens que foram consumidas pelo Kafka Connect e escritas nesse arquivo. Então aqui a gente vê mais uma funcionalidade do Kafka, né? É muito interessante, né? Que a gente pode explorar muito mais, né? A gente vai explorar esse conceito de connector juntamente com o do Streams API, né? Fazendo pipelines para processamentos muito poderosos, né? Então, assim, a gente vai ter recursos muito semelhantes a uma ferramenta de ETL, processando essas informações, a gente poder fazer consultas dentro de tópicos, né? Usando uma linguagem similar ao SQL, ao Transact SQL. A gente vai poder fazer manipulação, né? Como a gente nunca conseguiu fazer num broker de JMS comum, e a partir daí a gente vai evoluindo, né, e trabalhando conforme o nosso negócio drivar. Era isso que eu queria mostrar, né, nessa apresentação de fundamentos, né, de AMQ Strings, né. Espero que isso aí tenha ajudado a gente a balizar o conhecimento básico necessário para se aprofundar mesmo na tecnologia.